Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock de hoje. Estou de volta ao meu horário normal, não estou mais no BMC Close. Agora, claro, com as atualizações de mercado financeiro nacional e internacional. No meio de dia, vamos até às 2 horas da tarde, quando eu entrego o programa ao nosso BMC Market, quando as feras entram aqui em campo. Então teremos Alexandre Cabral, Alan Gani, Felipe Nascimento, trazendo todas as discussões sobre alguns assuntos bem complicados, sobre a nova política ali de estratégia de preços da Petrobras, também a divulgação do relatório final do arcabouço fiscal e algumas indicações ali de talvez mudanças na votação do teto de gastos lá nos Estados Unidos. Tudo isso a partir das 2 horas da tarde no nosso BMC Market. Por enquanto, nós trazemos aqui tudo o que está acontecendo no nosso mercado financeiro, as ações que estão subindo e descendo e como estão, claro, os principais índices internacionais. Uma ótima tarde para você que está nos acompanhando neste momento. O Regis Andrade já está mandando a sua mensagem. O Peter Santana também está por aqui. O Elcio Santos e também aqui o André Luiz. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando neste momento. Já comecem aí esse programa deixando um baita de um like na nossa programação, porque hoje o dia está bem animado. Último dia teórico aqui da nossa temporada de divulgação de balanços operacionais. Está movimentando muito o mercado financeiro nacional. E o Ibovespa já acabou com o meu GC que eu acabei de escrever. Eu dizia aí, falava no nosso GC e há pouco tempo atrás sobre esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nono dia consecutivo de alta para o Ibovespa e agora nós invertemos esse movimento, acabamos de voltar ao patamar negativo, primeira vez que o Ibovespa visita aí o patamar negativo nesses 9 dias. Nós tivemos, bem dizer aí, 9 dias bem instáveis, alguns dias aí começando no negativo e virando para o positivo, mas foram 8 dias consecutivos de alta e agora nós estamos em estabilidade. Passamos a maior parte do dia de hoje, bem dizer aí, toda a manhã no patamar positivo e agora retomamos o patamar negativo, 0,01% de queda. Não é lá uma baita de uma queda, mas acaba com a graça de quem estava apostando ali quantos dias o Ibovespa vai manter esse movimento positivo e agora já voltou com a graça de volta, 0,00% de oscilação, bem estável, sem sair do lugar neste momento, 109.030 pontos. Então, até o final do dia, nós ficaremos aí visitando ambos os patamares, o verdinho, o vermelhinho, o positivo, o negativo. Até às 5 horas da tarde, vamos descobrir qual será a força dominante aí para o nosso principal índice acionário. Para os mercados internacionais, nós começamos sempre com o mercado asiático. Tivemos um movimento praticamente aí majoritário de alta para o mercado asiático. Tivemos boas valorizações, inclusive para o mercado japonês, com 0,73% de alta no dia de hoje. Hang Seng em Hong Kong, 0,04% de alta, praticamente em estabilidade. Nós tivemos Taiwan com 1,28% de oscilação positiva e também Kospi na Coreia com 0,04% também no campo positivo. Quem se destacou negativamente, e claro, está fazendo preço aqui na nossa Bolsa de Valores. O mercado da China. A China divulgou hoje os seus dados operacionais aí para vendas do varejo e também produção industrial. Ambos os dados vieram abaixo das expectativas do mercado. Para a produção industrial, nós tivemos um aumento de 5,6% comparação anual e também para as vendas do varejo, um crescimento de 18,4% em abril. No entanto, esses dois dados não mostram aquela força de recuperação que o mercado estava imaginando, estava projetando. Ambos os dados vieram, como eu disse, abaixo das expectativas. Então nós tivemos o mercado chinês, principalmente a Bolsa de Xangai, fechando no negativo 0,6% e o índice SZSE Component, também referente ao mercado chinês, 0,71% também de queda, se diferenciando do restante do mercado asiático. Então, todos esses índices que eu mencionava anteriormente fecharam no positivo, apenas Xangai e SZSE Component fecharam no vermelhinho, fecharam no negativo. Para a Europa também temos dados interessantes, tivemos a divulgação do PIB trimestral, uma oscilação positiva de 1,3% do PIB da zona do euro. Esse dado ele veio exatamente dentro das expectativas do mercado, então sem grandes surpresas. O mercado, pelo menos o europeu, nesta tarde, sem muita movimentação, já todos os índices
encerraram as suas operações. DAX na Alemanha com 0,12% de queda. Não é lá uma oscilação muito negativa, mas é sim um patamar negativo que se replica para o restante dos principais índices europeus. Então, DAX na Alemanha 0,12%, 0,34% de queda para FTSE no Reino Unido, CAC 40 0,16% e o índice Eurostoxx praticamente em estabilidade 0,02% também de queda. O que tocou essa movimentação lá para a Europa foi a divulgação, claro, do PIB trimestral, alguns balanços operacionais, ou seja, noticiário corporativo e, claro, esse aguardo, esse ritmo de espera para a decisão, o que será que o Congresso decidirá sobre o teto da dívida norte-americana, sobre o teto de gastos lá nos Estados Unidos. Nós temos notícias sobre isso. Biden se reunirá com líderes do Congresso nesta tarde, às 4 horas da tarde exatamente, e a partir deste horário nós devemos ter ali algumas notícias já saindo na mídia sobre o que foi decidido na reunião, se Biden conseguiu ou não convencer ali os líderes dos partidos ali no Congresso norte-americano. Lembrando, às 4 horas da tarde traremos todas as atualizações no BMC Closing, hoje sim, com Carlo Caucci. Também tivemos divulgação da produção industrial nos Estados Unidos e dos dados de vendas do varejo. Tivemos uma alta de 0,5% para abril na produção industrial e uma alta de 0,4% para abril, segundo o Departamento do Comércio, nas vendas do varejo também em abril, lembrando, para os Estados Unidos. Neste momento, as bolsas norte-americanas estão um pouco divididas, 0,6% de queda para Dow Jones, S&P 500 com 0,26% de queda e 0,21% aí sim de alta para o índice Nasdaq, bolsa que abriga algumas das principais companhias de tecnologia e focadas em crescimento lá dos Estados Unidos. Então, Dow Jones e S&P 500 estão em patamar negativo e Nasdaq neste momento oscilando positivamente 0,22%. Até o final do mercado, até às 5 horas da tarde, traremos todas as atualizações para você, investidor que nos acompanha aqui no BMC Stock e também todo o restante da programação da BMC News. E claro, o mercado brasileiro está bem agitado, tivemos a divulgação dos resultados operacionais de Magazine Luiza, 15,07% de queda neste momento. É um patamar bem agressivo. Nós vimos Magazine Luiza ampliar os seus ganhos nesses últimos dias, inclusive se trouxermos aqui o dado de Magazine Luiza expandido, vemos que tivemos um movimento muito positivo desde o começo do mês de maio. Ganhou muito valor, cerca de 30% de oscilação positiva aqui para o ativo e agora devolvemos praticamente metade desse movimento, 15% de queda para o ativo de MGLU3, depois da divulgação dos resultados depois do fechamento do mercado de ontem. Ela divulgou o seu maior prejuízo para um primeiro trimestre desde o seu IPO. Isso assustou o mercado, que estava bem otimista e, claro, deu 2 passos atrás. Magazine Luiza, principal destaque negativo do mercado, 15,07% de oscilação negativa. Temos por aqui também Cash 3 entre as maiores altas, 3,45%. Lembrando, terça-feira, olha no seu calendário, hoje é terça-feira mesmo, não precisa se assustar. Temos BMC Business no dia de hoje com os executivos da Melius do Cash 3, então 3,45% de queda no dia de hoje. Os executivos estarão conosco aqui em uma entrevista ao vivo a partir das 6 horas da tarde. Então, se você gosta da companhia ou não entende muito bem o modelo de negócios dessa empresa, quer entender um pouco mais, quer se aprofundar um pouco mais na tese ou quer tirar alguma dúvida, a partir das 6 horas da tarde, BMC Business comigo, com o Marco Saravalli e também com os executivos do Melius de Cash 3. Do lado positivo, nós temos a Apvida, 10,16% de alta para o ativo. Nós tivemos ainda prejuízo no trimestre, no entanto, alguns indicativos bem positivos surpreenderam de forma até mais otimista os analistas que estavam projetando aqui um trimestre um pouco mais dificultado, um pouco mais desafiador para a Apvida. Foi sim um trimestre ruim, mas não tão ruim como se projetava e agora 10,16% de alta. Redditor acompanha esse movimento, 7,72%.
2% de alta também para o ativo, ambos ativos relacionados ao setor de saúde aqui no Brasil. Também temos ativos como Raízen, 3,82% de alta, IRB, que divulgou seus resultados, agora voltou ao nosso Ibovespa e agora também ocupa as principais altas desse último dia de divulgação de resultados, 3,67%. Petri 4 e Petri 3, depois da mudança da estratégia comercial da companhia aqui no Brasil e também do anúncio da redução da gasolina e do diesel, opera entre as maiores altas, 2,96 e 2,70. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta trazemos análise técnica e mais notícias do mercado financeiro nacional e internacional. Olá, investidor! Hoje o aplicativo Grana vai te ajudar a obter a restituição integral ou de parte do imposto de renda retido na fonte, o imposto dedo duro, que incide sobre a venda dos investimentos em bolsa. Para pedir reembolso do IRRF em caso de perdas na bolsa, é preciso ter as notas de corretagem da sua corretora. Se forem operações comuns, como ações, fundos imobiliários ou fiagro, é possível solicitar a devolução no próprio programa da Receita, na aba IRRF Lei 11.033 de 2004. Em operações de day trade, a Instrução Normativa 1585 deixa claro que o investidor deve abrir um mini processo virtual para o reembolso. Já com o Grana, você não perde nenhum centavo, pois o aplicativo faz todo o controle dos aproveitamentos de crédito e não precisa pegar notas de corretagem, pois o Grana está plugado na B3. Até a próxima, bora investir! Quer saber um pouco mais sobre as principais companhias de capital aberto do mercado brasileiro e conversar diretamente com os executivos dessas empresas? O BMC Business é o lugar certo, toda terça-feira a partir das 18 horas, aqui na BMC News. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, informações do mercado financeiro em tempo real, aqui no Brasil e também internacional. Eu quero deixar aí um comunicado a vocês que estão nos acompanhando. Tem muita gente assistindo aqui o BMC Stock, acompanhando a nossa programação e tem pouquíssimo like. Quero muitos likes, destruam o botão de like.
O meu principal custo eu quero que seja trocar esse botão todos os dias de tanto vocês apertarem. Então, por favor, apoiem o nosso serviço todos os dias. Produzimos aqui conteúdo em tempo real sobre o mercado financeiro. Então, por favor, só um likezinho. Não custa nada e você nos ajuda demais a propagar esse conteúdo sobre o mercado financeiro. Então, é só baixar um pouquinho aí o seu vídeo, clicar no like, já aproveita aí para se inscrever no nosso canal do YouTube, porque a gente tem métricas para bater. Então, até os 500 mil inscritos eu vou ficar enchendo o saco aqui todos os dias. Então, 500 mil, a nossa meta dos próximos meses aqui. Falta pouquinho, eu quero contar, claro, com a ajuda de todos que estão nos acompanhando. Manda para o seu colega, para o seu amigo, para aquele colega de serviço, para aquele primo distante. Fala, ó, assiste a programação da BMC News para você ficar bem informado sobre o mercado financeiro. Para aqueles que perguntavam, cadê os vendidos em dólar? Realmente, cadê os vendidos em dólar? Quero encontrá-los aqui no nosso chat. Tá vendido em dólar? Tá triste no dia de hoje? Então aparece por aqui, manda um alôzinho. Hoje, dólar futuro, contratos aqui futuros para o dólar comercial estão ganhando 1,12% de valor, voltando aqui à região dos R$ 4,96. Ainda abaixo dos R$ 5,00, mas aí ganhando bastante valor depois de um contínuo movimento de queda. E claro, para falar um pouco sobre isso, mas não só sobre dólar, sobre o nosso mercado financeiro aqui nacional, gostaria de convidar à nossa tela Felipe Fradinho, analista técnico da Empíricos Investimentos. Felipe, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E um prazer revê-lo, né? Tá sempre ali no nosso fechamento de mercado, agora fazendo essa participação um pouquinho antes na nossa programação. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Como sempre, um espetáculo. Hoje vou ter um compromisso no horário do closing, né? Vocês saíram, me abandonaram, nem se despediram. Aí eu falei, não, então eu vou participar com o Gabriel um pouco mais cedo hoje. Mas vamos lá, então, falar de mercado. Maravilha. Certíssimo. Hoje um dia até um pouco emblemático aí, pelo menos para esse mês de maio, último dia de divulgação de resultados, e o mercado reagindo bem aí a essas divulgações. Resultados fizeram bastante preço, pelo menos nessas últimas 2 semanas, né, Felipe? Para a gente começar com o Ibovespa, fomos aqui aos 109 mil pontos, batemos no 110. E hoje estamos tentando encontrar qual que é o sinal do nosso índice. Estamos visitando o positivo, depois o negativo, e aí entre esses movimentos de altas e baixas. O que a gente pode ter de informação, pelo menos para o gráfico aqui do nosso Ibov? Ainda tem mais espaço para ganhar valor, porque o pessoal está ficando preocupado. Falou, alguma hora vai ter que corrigir esse movimento de alta. Nós fomos do 101 direto para os 109 mil pontos em 9 dias consecutivos de alta para o Ibov. Exatamente. Se olharmos, então, dos últimos 2 meses, né, do dia 23 de março até hoje, dia 16, a gente saiu aqui de 97 mil pontos para 110 mil pontos, né? Então, a alta também muito expressiva, mesmo num prazo um pouco maior, alta muito expressiva, né? Vinha em tendência de baixa, foi revertida essa tendência e hoje a gente tem um sinal aqui negativo, né? O que a gente chama aí de Gravestone Doji, né, ou Doji lápide, né, lápide de cemitério mesmo, né, que é o candle que abre depois de uma longa tendência de alta como essa, inclusive um rompimento muito forte da média de 200, que é uma resistência muito forte, vinha funcionando como resistência no caso, né, agora que foi rompida virou um suporte. Aqui atrás, por exemplo, a gente viu que teve um teste lá nessa região e foi respeitado. Aqui, na semana passada, a gente viu que bateu lá, enroscou um diazinho só e depois logo soltou dessa região. Agora mostra um certo cansaço. Também pudera, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos indo para o 9º pregão de alta consecutiva no Ibovespa, né? Sessão aí que a gente não via desde de março do ano passado, né? Tantos dias seguidos de alta. Esse candle mostra o quê? Abertura nessa região, tentou, renovou máximas, tentou fechar, vir aqui em cima para perto do fechamento e agora no meio do pregão, já devolve praticamente todo o ganho do pregão de hoje, né? E até, né, você falou muito bem em relação aos resultados trimestrais das empresas, né? E a primeira etapa do nosso pregão foi, o Ibov puxou tão forte exatamente reagindo a esses resultados, né? E, inclusive, Petrobras aí superando, né, a nossa expectativa, por exemplo, né, que mesmo alterando a política de preços internacional dos combustíveis, né, ainda assim puxa forte para cima hoje. Nesse momento, inclusive, o top 4 e top 5 ações que mais sobem no Ibovespa, com alta aí entre 2,7 e 2,88, por conta do, né, comunicado do Prat, né, falando que não, a empresa, apesar de sair dessa paridade de preços internacional, né, ela não vai se descolar, ela não vai se distanciar tanto
dos preços internacionais. Pode ser só gogó, né? Ou pode, enfim, ser algum sinal aí de que vai ser ruim, é ruim para a visão da empresa, porém é menos pior do que o esperado, né? Então, por isso aí a empresa sobe, inclusive hoje renova máxima, bateu lá nos 27 Petro 4, bateu 27,03 e tocou exatamente nessa margem superior desse canal de baixa, que, né, para ser mais correto, né, era um canal de alta anterior que foi rompido para baixo em março, e a gente projetou daqui esse canal, Ctrl+C, Ctrl+V para baixo, e essa região é a margem inferior desse canal anterior ou superior dessa projeção. Percebam vocês que está funcionando maravilhosamente bem como região de resistência para o papel. Maravilha, inclusive um bom volume aqui negociado para Petri 13 e Petri 4, somando os dois ativos a gente tem mais de 3 bilhões de reais negociados e um bom volume negociado para esse último dia de resultados aqui para o nosso Ibovespa, 12 bilhões de reais. Neste horário, a gente via aí nos últimos programas 6, 7 bi, até 8 bi, agora com 12, um pouquinho a mais do que a média aí dos últimos programas, dos últimos BMC Stock aqui nessa média de horário. E agora tinha o pessoal perguntando para mim aqui no chat, ô Felipe, cadê os vendidos em dólar? Tem bastante gente ainda, não vamos excluir essa galera, porque o movimento do dólar ele foi bem negativo nesse período recente aqui desses nossos programas. Nós saímos daquela região de R$5, R$5,10, até aqui R$4,90, batemos R$4,90 no dia de ontem e voltamos a ganhar um pouquinho mais de valor por os contratos de dólar futuro. Qual que é a expectativa para a moeda norte-americana, Felipe? Dá para ficar ainda mais esperançoso com essa queda ou nós rompemos de vez? Então, ainda não é motivo para comemorar, né? Para os comprados comemorarem, né? Pelo menos não do meu ponto de vista, né? Hoje o dólar sobe aí, o dólar futuro, o dólar cheio, 1,03%, né? Travado aqui no 49,60, inclusive patamar que eu tracei logo no início do dia lá no meu Telegram, que era um patamar muito importante de resistência para o dólar. Vai fazendo um sinal positivo para os compradores do seguinte, engolfo de alta, né? Ele abriu abaixo do fechamento de ontem e agora, nesse momento, se encontra acima da abertura de ontem. Ele abraçou totalmente o candle do dia anterior. Porém, ele segura aqui na média ainda, né? Então, nada impede que seja apenas um repique à média, depois também de 1, 2, 3, 4, 5 pregões seguidos de queda, e a mínima de ontem foi no 4.902. Hoje, a gente já tem mínima aqui no 4.901,5, ou seja, hoje ainda renovou a mínima, né? O menor patamar de negociação do dólar foi renovado hoje no gráfico intradiário em relação a patamares anteriores à pandemia, né, do Covid-19. Então, temos algumas agendas aí, né, no radar, né? A gente tem lá nos Estados Unidos o nervosismo aí sobre a discussão do teto da dívida americana e alguns dados mistos dos Estados Unidos também ajudaram o dólar e os juros dos treasuries a subirem, tá certo? A questão aí da reunião, né, do presidente Biden e do líder do Congresso americano, também nessa tarde, e também a secretária do Tesouro americano, né, a Janet Yellen, renovou alguns alertas aí sobre os riscos da tempestade financeira e econômica sem precedente em caso de default da dívida, né? Então, fuga de capital do mercado